Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos, eu sou a Dulce e hoje vou começar um conjunto de vídeos em que vou dedicar mais ao Mindfulness, nomeadamente à prática de meditação formal. Então, para começar, eu gostava de mostrar algumas coisas que eu utilizo neste meu cantinho de meditação porque eu não me sento sempre na mesma posição. Eu estou sentada num banco e queria começar por dizer isto. Eu estou sentada num banco, que é um banco de meditação. Ele tem um formato um pouco diferente do banco normal. Ele não é aqui de lado, tem uma inclinação e, portanto, permite que as minhas costas fiquem direitas com mais facilidade. Portanto, eu coloco assim e sento-me e estou direita. E esta é a posição tradicional japonesa para meditação, ou seiza, é esta posição, mas tendo o banco aqui a apoiar-me, eu não me sento sobre as pernas e, portanto, é mais fácil ficar assim durante algum tempo sem me incomodar o peso do meu corpo sobre as pernas, que às vezes até causa falta de circulação e, portanto, torna-se um bocadinho mais difícil e é preciso muito tempo para nos habituarmos a estar nesta posição de forma confortável. Eu consigo estar assim há algum tempo, mas com o banquinho eu consigo estar bastante mais tempo de forma confortável, costas direitas e sem fazer pressão sobre as pernas. Já agora, eu comprei um banco destes e depois pedi a um carpinteiro para me fazer mais e tenho mais dois aqui, portanto, quando há mais que uma pessoa e que queira utilizar este tipo de banco, eu tenho mais bancos. Mas não é preciso ter nada de especial para meditar e eu coloquei aqui uma cadeira só para mostrar o seguinte: basta uma cadeira. Se eu quiser sentar-me, e agora não vão ver a minha cabeça, mas vão ver o mais importante, que é as minhas costas. É bastante importante que nós, quando fazemos meditação formal, as nossas costas estejam direitas. Ou seja, eu posso estar sentada assim e com muita facilidade nós fazemos este movimento assim para a frente, ou endireitar as costas, colocar os pés bem assentos no chão e evitar isto, evitar estar com os pés sem ser assentos no chão, portanto os pés bem assentos no chão, costas ligeiramente afastadas da cadeira e direitas. E a cabeça deve estar ligeiramente voltada para a frente, ou seja, não haver aqui tensão na cervical. Se eu estiver completamente direita, eu vou causar aqui tensão na cervical. Se eu olhar a cerca de 2 metros à minha frente ou inclinar a cabeça à volta de 30 graus ou assim, portanto eu estarei aqui com muito mais conforto na cervical. E nós na meditação formal, quando estamos sentados a meditar, queremos ter algum conforto no corpo, ou seja, o corpo já vai falar de várias maneiras e, portanto, convém que estejamos confortáveis. Caso não esteja confortável com as costas afastadas da cadeira e, portanto, as costas direitas e a cabeça também direita, aqui como se estivéssemos a ser puxados por um fio que liga a nossa cabeça ao teto e, portanto, que nos permite estar nesta posição de forma confortável. Também é possível, desde que a sua cadeira lhe permita ter os pés assentos no chão, encostar lá atrás e manter as costas direitas. Portanto, caso não esteja confortável, então a sua coluna não lhe permita estar confortável sem ser com as costas desencostadas, encosta as costas lá atrás, mas mantenha na mesma a posição direita. E pronto, aqui nesta posição podemos ter as mãos voltadas para cima, como quiser, desde que elas estejam apoiadas sobre o colo e não haja tensão nos ombros, as mãos voltadas para cima, sobre os joelhos, cruzadas uma sobre a outra, fazer algum mudra, portanto podem colocar as mãos na posição que quiserem. A posição que eu gosto mais é assim, portanto uma mão sobre a outra e os polegares a tocarem um no outro, porque às vezes até se tenho dificuldade em concentrar-me, concentro-me no ponto de toque dos meus 2 dedos e muitas vezes ajuda-me a concentrar no início da meditação, se estiver por algum motivo distraída, mas podem ser perfeitamente as mãos sobre
o colo. Eu tenho ainda aqui, eu não estou com uma roupa que me permita cruzar muito bem as pernas, mas eu tenho aqui ainda um zafu. Este zafu é o nome dado a estas almofadas que são utilizadas para a meditação. Este zafu tem enchimento de casca de trigo sarraceno, é bastante maleável, é lavável, ele pode-se tirar a parte externa e pode ir a lavar, portanto esta parte pode-se sujar, ele pode ir a lavar, já o tenho há bastantes anos e ele não se deforma com facilidade. E também me permite, se eu quiser, claro, estar na posição de seiza, colocando-o assim, portanto, colocando desta forma, eu consigo estar na posição de seiza, costas direitas e também sem tocar, sem estar sentada em cima das minhas pernas. Eu digo-vos, quando estamos muitos dias em retiro e em meditação e estamos muitas horas no chão, às vezes a posição de lótus não é que é esta posição em que nós cruzamos as pernas. Eu estou com um vestido justo e umas calças justas, eu não vou conseguir cruzar como deve ser, mas pronto, em que nós cruzamos as pernas assim, desta forma, e nos sentamos na pontinha, basta levantar aqui o cóccix, já ficamos com as costas direitas e ficamos numa posição confortável. Quando estamos muitos dias em retiro, como eu estava a dizer, nem sempre se consegue estar assim sempre. E, portanto, é bom que de vez em quando nós possamos mudar de posição e este zafu, como é bastante maleável, permite-me fazer isto que torna esta posição também confortável. Então, hoje eu queria só mostrar aqui qual é a posição mais adequada para quando nos sentamos a meditar. De qualquer forma, sempre que eu orientar uma meditação, eu vou dizer isto, eu vou dizer para se sentarem de costas direitas, poisarem as mãos no colo, de forma a não ficarem com tensão nos ombros, endireitarem a cabeça, portanto não a deixarem completamente caída, nem completamente direita, portanto o olhar a cerca de 2 metros à frente, e normalmente é recomendado que se feche os olhos. Fechar os olhos para mim é tranquilo, mas acredito que haja pessoas que não têm esta tranquilidade e não gostam de estar de olhos fechados durante a meditação. Se for o seu caso, o que eu aconselho é que olhe a cerca de 2 metros e faça um olhar difuso, portanto não concentrar-se num ponto, mas sem o fixar, fixando, mas sem observar, portanto ter este olhar a cerca de 2 metros, um olhar difuso. Se lhe for confortável fechar os olhos, então fechar os olhos, porque os olhos são uma grande entrada ou a maior entrada no nosso sistema nervoso central e, portanto, nós somos muito estimulados pela imagem. E até podemos usar uma imagem ou uma flor ou uma vela ou alguma coisa para meditar e concentrarmos ali o foco, mas não será nunca as primeiras meditações. Então hoje o que eu queria era explicar isto que estou a explicar, que podemos utilizar algumas coisas, mas poderá ser só uma cadeira e, portanto, estarmos sentados a meditar numa cadeira. Portanto, acho que uma cadeira toda a gente tem em casa. Um banco de meditação será mais difícil. Eu penso que haverá na internet, de certeza, quase certeza, haverá modelos de como fazer este banco, as dimensões, portanto, e também pode mandar fazer num carpinteiro. Isto é madeira simples, pinho, foi envernizado, foi tratado, claro, mas é uma madeira muito simples. Levou aqui estas dobradiças e pronto, e pode-se guardar com muita facilidade em qualquer cantinho, como vocês podem ver, e até ser transportado também com muita facilidade. Ele é leve e bastante prático. Então, eu estava a dizer que hoje eu queria mostrar isto, queria dizer qual é a posição que se deve ter. Então, sempre costas direitas é muito, muito importante sentirmos esta posição, como se costuma dizer, uma posição confortável, mas com dignidade, como se nos viéssemos encontrar com alguém importante e, no fundo, acabamos por, na meditação, estarmos a encontrar com alguém muito importante, nem que seja
se não tiver nenhuma fé, e na meditação mindfulness não se fala de nenhum credo, portanto ela é aberta a pessoas com alguma religião ou sem nenhuma religião, portanto é aberta a todos, budistas, cristãos, muçulmanos, o que seja, portanto, e aberta, e é uma prática que existe na religião, em todas as religiões, portanto a prática de observação da respiração, de silêncio. Eu normalmente não utilizo música e uma das coisas que eu gosto de dizer é que o silêncio é tão bom, tão bom, tão bom, principalmente se nós conseguirmos encontrar o nosso silêncio interno, que qualquer música é um excesso. Não podemos fazer uma meditação também só ouvir uma música, e eu vou querer, neste conjunto de vídeos, eu vou querer um dia ter uma meditação aqui em que estamos sentados em silêncio. Estará comigo, com certeza, em casa, sentada, a ouvir uma música do início ao fim, sem fazer absolutamente mais nada. E isto também é muito nutritivo, mas outra coisa é estar sentado em silêncio. Eu vou orientar nos próximos dias algumas meditações, e isto ajuda muito no início, para quem não tem muita prática. Vou utilizar para iniciar a meditação sempre alguma coisa que dê o início à meditação. Posso utilizar, por exemplo, este tipo de som. Vou tirar. Ou podemos utilizar outra coisa qualquer. Há algumas aplicações, há um Insight Timer e outras aplicações que se podem utilizar, que podemos programar os sinos. Não é preciso, claro, ter uma coisa destas, mas eu vou utilizá-la, e vou utilizá-la já hoje, porque queria fazer uma meditação curta consigo, e apenas para dar conta que está a respirar. Isto é uma das coisas que eu costumo dizer, respiramos sempre, 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 toda a vida, é o que nos liga à vida. A partir do momento que nascemos e que deixamos de ser alimentados e o nosso corpo oxigenado através do sangue da nossa mãe, a partir do momento que nos cortam o cordão umbilical, nós somos obrigados a encher o nosso pulmão de ar, ou seja, somos obrigados a treinar isto que se chama a respiração. E se no início acredito que para o bebê seja doloroso, e até haja alguma consciência daquilo que estiver a acontecer no seu corpo, porque deve ser uma experiência brutal, única e até imagino que dolorosa, a primeira oxigenação através dos pulmões. Para nós esquecemos que estamos a respirar. Então, muito da meditação mindfulness no início é o foco na respiração. E então, eu hoje não vou fazer uma meditação focada sequer na respiração. Eu vou tocar aqui a minha taça, e vou estar aqui uns momentos em que vou pedir para fazer algumas coisas que lhe vão permitir ter uma experiência de mindfulness. Eu no próximo vídeo vou falar de mindfulness. Eu já tenho um vídeo sobre o tema e, portanto, é procurarem no canal da Mil Grãos. Eu tenho um vídeo sobre mindfulness a explicar tudo o que está por trás. Mas vou falar um bocadinho de mindfulness e vou fazer uma prática centrada na respiração. Hoje vou só pedir que me acompanhe e que confie nas minhas orientações que eu vou dar a seguir. E portanto eu vou pedir que se sente com as costas direitas, pode ser na cadeira, se estiver a ouvir-me num computador pode ser numa cadeira. Sente-se com as costas direitas, se possível incline ligeiramente a cabeça, então, para não ficar com a cervical tensa, e siga as minhas orientações com confiança e se puder feche os olhos, porque ajuda bastante a diminuir a quantidade de distrações. É importante, quando fizer este tipo de exercícios, que esteja sozinho ou que peça para não ser incomodado, que feche a porta e peça para não ser incomodado, para poder então desfrutar do momento e mais importante
do que estar num local onde há silêncio absoluto, e eu vou falar disso mais para a frente, porque o mais importante é o silêncio que nós conseguimos encontrar internamente. Até pode estar na casa a ouvir alguém a fazer barulho noutra divisão da casa, mas é importante que esteja sozinho e não seja incomodado nos momentos em que esteja a fazer a prática. E portanto, neste momento em que vamos iniciar uma prática, peça para não ser incomodado, feche-se no escritório ou no seu quarto ou onde estiver e siga aquilo que eu vou então pedir. Eu vou fechar os olhos. Qualquer instrutor de Mindfulness fecha os olhos quando dá instruções. Não é normal estarmos de olhos abertos, porque eu só consigo, e eu posso falar de mim, mas a maior parte das pessoas que eu conheci, ou todas as pessoas que eu conheci, fazem, portanto, dão as instruções à medida que experimentam no seu corpo a prática. E portanto, eu vou fechar os olhos e vou estar consigo aqui 1 minuto. Confie então. Podemos agora endireitar as costas, estar numa posição confortável, uma posição onde exista um mínimo de tensão no seu corpo. Procure que a cabeça esteja de forma confortável, as mãos em cima das pernas, voltadas para cima ou para baixo, de forma a não haver tensão nos ombros. E quando sentir que pode e que é confortável para si, feche os olhos ou então foque um ponto cerca de 2 metros à sua frente e não desvie o olhar desse ponto. Faça um olhar difuso e não desvie o olhar desse ponto. Eu vou tocar aqui então e vamos dar início a esta pequena prática. Convido a ouvir o som até ao fim. Só ouvir este som até ele se extinguir. E agora convido a observar a sua respiração. O que é que sente quando inspira e o que é que sente quando expira? Que alterações sente no seu corpo quando inspira e quando expira? Convido também a observar se a sua respiração está rápida ou lenta. E se a sua respiração é profunda ou mais superficial. Por um instante, veja se os seus pulmões ou o seu abdômen ou até as suas narinas se alteram quando inspira e quando expira. E observe simplesmente. Não é preciso alterar a respiração, não é preciso inspirar profundamente ou expirar profundamente. É apenas observar a respiração como ela está. Repare que está a respirar. Quando ouvir o toque outra vez do sino, convido a manter durante uns instantes o foco na respiração e depois, quando sentir, abrir os olhos. E pronto, tivemos a nossa primeira prática de atenção plena e durante 1 minuto de certeza que esteve focado no momento presente. E esta é a grande maravilha da meditação mindfulness, da meditação formal. Eu irei também falar de meditação
de meditação não, de mindfulness não formal. Mais para a frente eu creio que vou gravar um conjunto de vídeos extenso sobre este tema. E obrigada por me acompanhar, obrigada por me ouvir, obrigada por estes instantes em que esteve comigo.